Deus abençoe a sua vida. Mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Vamos lá, capítulo 4, 5 e o capítulo 6. Capítulo 4 fala dos utensílios do templo. Ao ler o capítulo 4, eu queria que você observasse a dimensão destes utensílios. O verso 1 já começa nos mostrando isso. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Então aqui nós temos os utensílios sendo preparados. Se você está lembrando, você vai ver que a construção do templo chama muita atenção, porque ela é muito parecida com o tabernáculo. Então, o átrio, o lugar santo, o santo do santo, ela segue essa configuração. Então nós vemos aqui os utensílios sendo preparados. O altar de bronze, a pia, o altar de ouro. Salomão vai fazer isso. Mas como eu disse, preste atenção nos detalhes aqui, nos utensílios como foram grandes. O verso 14, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, 15, o tanque, os 12 touros debaixo dele, o jarro, as pás, os garfos de carne, todos os utensílios afim, todos os utensílios de Urão, Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. É uma coisa muito linda. Pastor, por que você está chamando a atenção para esses utensílios? Porque eu quero que você, ao ler, você tente imaginar, ver esse templo, como ele era lindo, como ele era grandioso. E lá na frente, eu vou ter que lembrar a você que Israel esqueceu desse templo. Nós já vimos aqui em 1ª e 2ª Reis que esse templo ficou muito tempo fechado, que outros reis que subiram ao trono não tiveram o mesmo zelo que Salomão. Salomão está construindo, fazendo os utensílios, outros reis vão entregar esses utensílios aos seus inimigos. Tudo é uma questão de escolha. Vamos para o capítulo 5. Olha, terminando toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. E aqui no verso 3, então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes da tribo e o chefe das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Então agora a arca é levada. Eles já sabem como que tem que se levar a arca. Você também já sabe, no ombro do levita. Então a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. Os sacerdotes levam a arca de Deus, da aliança do Senhor, para o lugar no santuário interno, no lugar santíssimo, no santo dos santos. Então, e aí, olha, no verso de número, aqui o verso de número 13, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram sua voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu todo o templo. O sacerdote que tinha uma função não puderam exercer, porque a presença de Deus veio, encheu esse lugar. Coisa linda. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, Salomão vai dedicar o templo. Então aqui nós vemos a oração de Salomão, oração de dedicação ao templo. Eu gosto muito de ler esse capítulo e eu uso ele muito como referência para orar, dedicar aquilo que estamos construindo, fazendo, aquilo que Deus está nos entregando. Então aqui Salomão faz uma longa oração e essa oração é dedicação ao templo, mas uma oração onde ele reconhece a grandeza de Deus. Ele vai pedir a bênção de Deus sobre todo Israel. O verso 18 talvez seja um texto que transmite muito bem o que esse capítulo significa. Verso 18 do capítulo 6. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra com os homens? Eis que os céus
e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que tem edificado. Então Salomão entende a grandeza de Deus. E por mais que aquela casa era algo tão lindo, tão grande, Salomão entendia que Deus estava acima daquela casa. Mas o fato da glória de Deus, da presença de Deus vir naquela casa, é porque Deus estava aceitando aquela entrega. Nossa, que coisa linda. Então, a oração aqui de Salomão mostra a grandeza de Deus, mostra a transcendência de Deus. E Salomão reconhece isso. Embora fosse um lugar especial de adoração, Deus não pode ser contido em um único lugar, porque Ele é Deus. A sua glória enche toda a terra. Esse é o capítulo 6, que fala desse momento, desse templo, sonhado por Davi e executado pelo seu filho Salomão. Deus abençoe sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Amanhã vamos para o capítulo 7, 8 e 9 e vamos continuar ainda sobre esse assunto do templo. Então Deus abençoe sua vida. Amanhã mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Deus te abençoe.